Muito bom dia! Está começando o Universo da Inclusão, o primeiro programa de inclusão social através de informação. Aqui vamos falar de amor, acessibilidade, respeito, diversidade e, principalmente, vamos falar de gente. Histórias que inspiram, desafios que precisam ser superados e, acima de tudo, conquistas que merecem ser celebradas. Eu sou Dira Ramos, mãe de Isabela Vitória, que tem síndrome de Down, pessoa que inspirou esse lindo projeto, que além de tudo é necessário. Sejam muito bem-vindos ao Universo da Inclusão e obrigada pela sua audiência. Aqui você vai ficar muito bem informado sobre tudo relacionado a esse tema. E hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre o trabalho da Paz Salvador, que tem transformado a vida de crianças e adolescentes com deficiência intelectual por meio de atendimento especializado em educação. Nossa equipe acompanhou de perto a rotina das atividades pedagógicas e mostra como o trabalho da instituição ajuda no desenvolvimento e na autonomia dos educandos. Aqui na PAI, especificamente no Centro Educacional Especializado, nós atuamos com crianças e adolescentes. Então, os nossos alunos não são crianças, a entrada deles é a partir dos 3 anos e eles ficam aqui com a gente até os 16 e 11 meses, né? Nós somos um CAE, um Centro de Atendimento Educacional Especializado, e nós oferecemos para eles o atendimento especializado pedagógico, que é o atendimento educacional especializado. Aqui no atendimento, nós organizamos a nossa proposta com algumas oficinas, né? Então, o carro-chefe do nosso trabalho, né, é a oficina de comunicação e linguagem. Eu quero que Luninha colocar lá o nome dela. Coloque lá. Cadê o nome de Luninha? Cadê o nome de Luna? Luna, bote aí. Aqui, ó. Bote Luna aqui, ó. Aê! Dentro dessa dinâmica do trabalho que nós oferecemos, nós também oferecemos outras oficinas. Então, eles passam por oficinas de informática educativa. Nós temos as oficinas também que trabalham o corpo, que é a educação física, na verdade, a oficina de psicomotora. Também passam na oficina de artes visuais. Então, essas crianças, esses adolescentes, eles, ao chegarem aqui, ao ingressarem, eles passam por várias oficinas. Oficinas que são organizadas de acordo com o perfil de cada criança, de cada adolescente. Essas oficinas, esse trabalho, ele tem um propósito de desenvolvimento. É um apoio às escolas. Qual é a perspectiva? O que é que eles trazem com esse trabalho? O que é que acontece? Esses alunos ingressam a partir de uma demanda, né? Desses alunos, muitos já estão matriculados na escola comum, escolas que são escolhidas pelas famílias. Eles podem vir de escola pública, da rede pública ou da rede privada. E esses alunos, eles já são encaminhados, muitos já são encaminhados das escolas para o nosso atendimento. Ao chegar aqui, passa por toda uma triagem com todos os profissionais e eles são encaminhados aos projetos. Essas atividades, elas são individuais, quando a gente organiza para onde essa pessoa, essa criança, esse adolescente vão estar trabalhando. Então, assim, se aquele aluno ele tem um perfil, que ele tem uma necessidade de uma oficina que possibilite ele o trabalho mais com o corpo, né? A gente encaminha ele para essa oficina, mas esse aluno também, ele continua, ele vai para a oficina do trabalho com o corpo, mas ele também participa das oficinas que favorecem ele a aprendizagem também com letramento, com a parte de alfabetização que a gente bem trabalha aqui. E quais são os principais recursos? Os recursos que nós trabalhamos são recursos a partir do material reciclado. Então, a gente trabalha muito com material de contagem,
material que eles também produzem junto com os professores. São materiais que facilitam a aprendizagem. Agora quem? Rafaela! Vai, Rafa! Sacode o dado, Rafaela! Cuidado pra não derrubar a Rafaela! Joga lá o dado, Rafaela! Caiu quanto, Rafaela? 3 tampinhas, Rafaela! Nós temos casos aqui de crianças que chegam aos 3 anos e que ainda estão no processo ainda de tentar calçar o sapato. E aí, ao decorrer, eles já estão indo para as universidades com a gente fazer entrevista. São alunos que dão depoimentos, são alunos que participam de redes sociais e são alunos que estão participando dos projetos que nós oferecemos. E nós temos um projeto aqui, o projeto Vez e Voz, que é um projeto onde todos os nossos adolescentes, digo adolescentes, na verdade todos participam, mas em especial os grupos dos adolescentes, onde eles trazem as suas demandas. E esse projeto surgiu a partir das demandas da escola comum. Então, a partir daí, das demandas da escola comum, nós escutamos, porque nós temos aqui uma proposta diária de escutar os nossos alunos, de ter uma escuta sensível, de observar as suas respostas com relação à escola, né? De acompanhar eles, de quem está na escola, quem está indo, o que está acontecendo, como eles estão se sentindo. A partir daí, nós criamos um projeto chamado Vez e Voz, e esse projeto, ele dá a oportunidade aos nossos alunos a falarem, se expressarem e apresentarem as suas necessidades a partir da escola. Aqui é alambique, frutas, tem fogão, brinquedo, máquina, frutas. Isso aí na sua frente, Colin. Tem prisão, tem tomada. Sobe aqui. E aqui tem cadeiras, mesa. Papai, de todo o Brasil, é uma instituição de respeito, uma instituição que se realmente se faz um trabalho de qualidade, né, em todos os aspectos e em todas as áreas, mas especificamente aqui no atendimento à criança e ao adolescente na educação, a gente sabe que a demanda é muito grande. A gente oferece o nosso serviço, mas a gente sabe que o nosso espaço aqui, ele tem uma capacidade para 300 alunos. Então, a gente tem uma fila de espera muito grande e a gente tem pessoas que querem realmente participar do projeto e a gente busca várias alternativas para poder atender essa comunidade. E a PAI hoje, ela vive de contribuição, né? Ela precisa também dessas contribuições, tanto da parte de particular, né, de pessoas, como também da parte do Estado, do governo do Estado. Então, para continuar com esse trabalho, precisa dessas contribuições, né? Sim. A gente tem aqui, nós temos os nossos parceiros, nós temos também professores cedidos pela Rede Municipal de Salvador, temos também a articulação com o Estado, né? E a gente tem os nossos professores que são atuantes aqui na PAI, que são funcionários, né? E são pagos pela própria instituição. Mas nós temos parceiro que faz esse trabalho acontecer. Então, assim, mesmo sabendo que nós não temos como atender a todas as crianças, mas procuramos também levar os nossos serviços para as escolas, para fazer formação aos professores, para que essas pessoas que estão lá, nas suas bases, possam entender que a inclusão é algo irreversível. A gente precisa entender que os nossos alunos, eles têm direito a esse lugar. E não só o lugar, mas eles têm direito a aprender, eles têm direito a estar dentro de um espaço educacional, fazer parte, né? E a gente precisa entender que é preciso emergente. Nós da PAI de Salvador, nós fazemos a formação, nós informamos essas pessoas, articulamos com várias escolas, com vários espaços acadêmicos sobre o que a gente trabalha, como a gente trabalha e como as pessoas podem visualizar melhor essa pessoa, né? Então, assim, não como uma pessoa que não é capaz, mas sim com aquela pessoa que é, sim, participante, pertencente, que eles podem tudo, mas a gente precisa oportunizar. Tem uma coisa que eu gosto muito de repetir para mim, é que todos podem aprender, basta mudar
o jeito de ensinar. Então a gente muda o nosso olhar, todos podem aprender. Nós vamos mudar a nossa forma de trabalhar, as nossas estratégias, para que eles possam realmente aprender. No próximo bloco, vamos conhecer a história de uma mãe que enfrentou desafios com sua filha após o nascimento. Ela teve o diagnóstico de síndrome de Edwards e viveu apenas 3 dias. Um relato marcado por amor, força e acolhimento diante de uma condição genética rara e delicada. Não saia daí. Estamos de volta com seu Universo da Inclusão, Bahia e Sergipe. E agora a gente conversa com Doia Fonseca, mãe da pequena Letícia, que foi diagnosticada com síndrome de Edwards. Ela vai compartilhar a história da filha e falar sobre os desafios e acolhimentos encontrados durante esse processo tão delicado. Doia, seja bem-vinda ao nosso Universo da Inclusão, um espaço aberto para essas histórias e outras como a sua. Me diga, como foi a sua reação quando você descobriu que a sua filha tinha uma síndrome tão delicada e tão rara como a síndrome de Edwards? Dira, eu que lhe agradeço por estar aqui, né? É muito importante, de fato, para a gente esse trabalho, esse lindo trabalho que você vem fazendo, esse programa, enfim. Olha, não foi nada fácil, né? Quando eu descobri, inclusive eu lembro que quando o médico me perguntou, né, se eu conhecia alguma síndrome, eu disse que sim, que a única síndrome que eu conhecia, né, quer dizer, eu achava inclusive que era a única, era a síndrome de Down. Tive meu tio com a síndrome de Down, e aí ele disse que não, que existiam outras síndromes, e que aí foi que ele começou a falar as características da síndrome da minha filha, e o nome da síndrome, que é a síndrome de Edwards, né, mais conhecida como trissomia 18, e eu, de fato, para mim foi um susto muito grande, não só pela síndrome em si, e sim por tudo o que ele falava, né, sobre a gravidade da síndrome e tudo que podia acontecer. Inclusive, ele disse que a minha filha era incompatível com a vida, né? Nós que somos mães, né, nós falamos muito sobre essa questão justamente do momento do que os médicos trazem para a gente. Alguma coisa sobre que os nossos filhos são diferentes. Esse é um momento muito delicado. O que foi que eles lhe explicaram naquele momento? O que eles falaram com você? Dira, quando eu fui a esse especialista, eu fui inclusive porque a minha obstetra, já desconfiada por cada achado em Letícia, né? Até então eu não sabia o sexo, foi logo no início da gestação, foi no primeiro trimestre. E desconfiada que existia, né, que poderia acontecer de ter uma síndrome, ela me orientou a ir para um especialista em medicina fetal. E eu busquei um conceituado daqui de Salvador, eu fui num dos melhores de Salvador, e em nenhum momento eu estou falando mal de médico nenhum, pelo contrário, tá? Pelo contrário. Sim. E aí quando ele, depois de durante todo o tempo ali no exame, foi muitas horas de exame, inclusive foi nesse exame, na minha primeira morfológica, que eu descobri que era minha menina, minha tão sonhada Letícia. O sonho da minha vida inteira era ser mãe, né? E aí ele disse, você quer saber o sexo? Não, eu disse sim, e era a minha filha. A partir dali, daquele exame, eu já olhava para aquela ultrassonografia, ouvindo o coraçãozinho dela bater, eu já chamava da minha Letícia, né? Eu chamava ela minha filha e tal. E aí, quando ele me levou para aquela outra sala, o que ele fez foi o seguinte, falar de fato tudo que uma mãe, né, uma família precisa saber, a gravidade da síndrome. Mas, além disso, ele falou que a síndrome era incompatível com a vida e que eu tinha direito à interrupção. Então, assim, Dira, naquele momento, tudo que ele falava, claro que para mim eu ficava sem chão, era como se eu estivesse
levando um tiro. Ele estava ali matando a mim e a minha filha. Você sentiu falta de acolhimento naquele momento? Muito, muito. Eu acho que assim, a medicina, ela precisa sim passar toda a realidade pra gente, né? Toda a gravidade, inclusive. Mas mesmo que passe toda a situação complicada que é dessa síndrome, por exemplo, mas que ele diga assim, mas eu tô aqui com você e eu estou aqui para o que você decidir, sabe? Não sei exatamente o que é que eu queria ouvir ali, mas eu não queria ter escutado que minha filha era incompatível com a vida. Olha, né? Dóia, você pode ter certeza que esse relato seu como mãe é o relato de muitas mães. Sim. Inclusive, eu me identifico com você quando você fala dessa questão da forma que é trazida essa notícia para a gente. Eu realmente também tive um impacto muito grande quando foi colocada para mim, porque essa falta de sensibilidade que existe no momento de passar para a gente uma notícia, um diagnóstico, é isso que choca. Exato. E é isso que a gente precisa conversar, muito sobre essa questão. Alguns pontos que precisam ser trazidos e conversados para que sejam modificados e melhorados. Exato. Então não se sinta só, né? Muitas mães passaram por isso, eu sei porque eu converso com outras mães, mas a gente precisa realmente melhorar nesse ponto. E agora eu quero fazer algumas perguntas que chegaram para a gente de pessoas que querem perguntar para você, né, sobre essa maternidade. Então aqui tem a pergunta de uma espectadora que está falando aqui. Você percebeu que muitas pessoas ainda desconhecem essa síndrome? Muitas, incluindo a medicina. Hoje, há pouco tempo, inclusive, teve uma médica lá em casa para ver minha mãe e eu falando sobre a síndrome e ela desconhecia, e era uma médica, e já era uma senhora, inclusive. Hoje, a síndrome de Edwards, ela é pouco conhecida, assim. Ainda, né? É. Eu quero que você, nesse momento, diga o que você gostaria de passar para as famílias, para as pessoas que recebem um diagnóstico igual ao que você recebeu. O que você deixa de mensagem para essas pessoas, Dóia? O que eu posso dizer para qualquer pessoa que receba um diagnóstico, e seja ele qual for, né, é que lembre o seguinte, que, em primeiro lugar, é uma vida. É um ser humano. Isso aí até para a medicina eu também gostaria, né, de passar esse recado, que antes de um diagnóstico, olhe como um ser humano, né, porque aquele ser humano que está ali, com certeza é o amor de alguém. Mesmo que ele tenha pouco tempo de vida. Dóia, eu quero que você saiba que, independente de qualquer coisa, você pode contar com nós aqui do programa Universo da Inclusão. E, para além disso, pode contar comigo como mãe. Tudo que você relatou, tudo que você falou, eu sempre falei que o importante da gente estar de mãe para mãe, de pessoa para pessoa, que convive com outras pessoas com deficiência, a gente saber que o outro está sentindo, essa empatia. Exatamente. E eu tenho certeza que tudo que você está passando, muitas mães, muitas pessoas que estão nos assistindo agora, se identificou com o que você falou. Pode ter certeza que você pode contar com a gente. Nós vamos fazer com que as pessoas saibam que essas pessoas são seres humanos e merecem respeito. Exatamente. Enquanto vida tiver, eles merecem respeito. Conte sempre com a gente, tá? Muito obrigada por você ter vindo e contar essa história linda e que com certeza vai ajudar muitas pessoas a entenderem que tem uma mãe que luta e que sempre vai estar lutando e que as pessoas precisam acreditar e lutar também. Eu posso dar Muito um recadinho obrigada. bem rápido? Sim. Dira, hoje a Associação Síndrome do Amor, que é uma associação que acolhe famílias com síndromes e doenças raras, e ela é mais voltada para T18, né, para a síndrome de Edwards. Hoje nós temos adultos vivendo com a T18. Maravilha. Então, é isso que a gente quer, mostrar que nossos filhos podem viver. Perfeito. Eles só precisam ser cuidados. Perfeito. E eu lhe agradeço muito, muito por tudo isso. Perfeito. Eu que agradeço. Muito obrigada. No próximo bloco, nossa equipe foi até a rede Acolhe Salvador, referência no atendimento a pessoas com neurodivergência. Você vai ver como funciona o trabalho integrado de especialistas e o impacto desse acompanhamento no desenvolvimento de pacientes. Não saia daí. O nosso programa volta já já. Estamos de
de volta com seu programa Universo da Inclusão Bahia e Sergipe. Olha, eu fui até a Rede Acolhe Salvador, referência em atendimento a pessoas com neurodivergência. Você vai ver como funciona o trabalho integrado de especialistas e o impacto desse acompanhamento no desenvolvimento dos pacientes. Hoje vocês vão conhecer uma clínica que é referência no atendimento a pessoas neurodivergentes. Vem comigo! Qual é a proposta daqui da rede? Acolher, né, as crianças atípicas, não só as crianças atípicas, como outras também, outras crianças, adolescentes, adultos. É uma proposta muito boa da clínica, que a gente vem acolhendo as famílias também, não só as crianças, como as famílias. Pai, mãe, que a gente sempre foca nas crianças e, na verdade, esquece um pouco dos pais, e é os que mais precisam. O autismo dele foi regressivo. Ele já tinha o ganho das habilidades, né, normal para a idade, e há com 1 ano e 6 meses, ele teve a perda da fala, né? Ele parou de falar, parou de fazer demandas do dia a dia que ele fazia. E aí já acendeu um alerta, porque eu sou amiga, né? Tenho outras pessoas que têm crianças atípicas no meu convívio, e já acendeu um alerta. E aí a gente levou para o pediatra. A pediatra, eu digo que foi Deus, né? Porque uma pediatra que entendia do assunto e já encaminhou para o fono. O fono, depois de uns meses, encaminhou para o neuropediatra, e aí começamos a investigação. A equipe multidisciplinar é o quê? O que acontece com o quê? Com o fono, o psicólogo, o terapeuta ocupacional. Porque a criança vai para o neuro, né? Vai para o pediatra, vai encaminhado pelo neuro, né? Então o neuro vem e traz para a gente. A equipe multidisciplinar é o que a gente faz um trabalho conjunto. Eu atendo uma criança, então a fono atende a mesma criança, então a gente acaba fazendo uma reunião, uma supervisão que acontece todo mês, né? E com isso a gente vê os pontos mais positivos ou ponto negativo e vamos trabalhando aquilo. E qual é o perfil que vocês mais acolhem aqui na rede? Quando a Rede Acolhe começou aqui em Salvador, a gente acreditava muito ao autismo, né? O TEA, né? Hoje engloba tudo, né? A gente engloba tudo, que é o autismo, a síndrome de Down, né? A gente faz terapia, psicoterapia, também, além do autismo, né? Não pessoas atípicas e típicas, né? Então, acaba abrangendo quase tudo, mas o foco mesmo é o TEA. Antes de começar a terapia da criança, a gente faz uma anamnese, puxa as informações, né, dos pais, pra gente ver bem direitinho o que a gente precisa abordar na criança, na parte da psicopedagogia. Pai, mãe, o que a criança o que se mais precisa, né? O que mais precisa do atendimento. Meu filho precisa da interpretação, não sabe escrever, né? As letras. Então a gente vai sempre no... O processo foi árduo, muito árduo, né? A gente atípico que depende de plano de saúde, é um processo duro, né? É um processo nada acolhedor, é uma luta diária, né? Foram várias clínicas essas que, assim, tinham a estrutura, profissionais empenhados querendo fazer, mas a dificuldade do plano é muito grande, né? E até a nossa chegada aqui. Quanto tempo leva para vocês perceberem os avanços? Depende da criança. A criança entra, fiz a anamnese. O segundo atendimento, que é a segunda terapia, já é a observação, a criação de vínculo com a criança. Quanto tempo? Tem crianças que demoram um pouco, porque para você criar um vínculo com a criança, para a terapia fluir, você precisa criar aquele vínculo. Sem um vínculo, a terapia não flui. Com um vínculo já, a terapia flui perfeitamente. Com isso, a criança já mostra a você o que ela precisa e o que ela não precisa. É nessa observação, que é bem fundamental para qualquer terapeuta.
Brian chegou aqui com uma dificuldade de fala, né? Teve uma nova regressão de fala devido a interrupções de tratamento pelo plano. E aí o plano nos trouxe até aqui, né? A gente corre, fala com a mãe, fala com outra. E aí a gente chegou aqui, Brian, chegamos aqui ano 2024, né? Já tem mais de um ano. E quando o Brian chegou aqui, chegou com a regressão de fala, né? Ele não conseguia nem trocar de sala sem desregular. Hoje, não tem o que dizer, né? Hoje ele fala, ele se comunica, ele se expressa bem, né? Ainda tem sua dificuldade, mas esse 1 ano e pouco que nós estamos aqui teve muito avanço mesmo. Nós fomos bem acolhidos, né? Eu posso dizer que os profissionais daqui aqueles profissionais que a gente briga para nunca sair da agenda, né? São profissionais dedicados, são profissionais que, como é que eu posso dizer, sabem o que estão fazendo, né? Faz com que nós mães estendemos esse consultório para casa, né? A gente faz atividade aqui, faz as atividades propostas pelos terapeutas em casa. E assim, eu sou suspeita, né? Até suspeita para falar, porque eu tô com esses profissionais há tanto tempo e eu só vejo melhoras, né? E agora no lugar de mãe, né? Sabendo que isso passa realmente pelo nosso coração, o que é que você deixa para as mães ou pais, as famílias que ficam naquela ansiedade querendo ver o resultado? Que é que eu sempre digo, né? Principalmente na entrevista, né? Quando eu tô na live, assim, você precisa um pouco de calma. Eu sei que cada mãe tem sua ansiedade. E às vezes, eu me ponho no lugar delas. Eu não sou mãe, mas eu acabo dizendo que eu acabo sendo mãe dos meus pacientes, né? Como eles para mim são filhos. Que eu não tive, né? Então, assim, eu sempre digo, tem ansiedade? Tem, mãe. E é muita. E tem mães que o grau de ansiedade é muito grande, mas eu sempre digo, tem um pouco de calma, porque não é da sua forma que a criança vai desenvolver, é no tempinho dela. E é nesse tempo que a gente precisa. Então, é sempre assim, é companhia. É a clínica, família e escola. Quando os 3 andam juntos, é uma maravilha. É perfeito, né? Sempre tem que ter aquela ligação. Quando tem a ligação, Dira, é maravilhosamente bem. Ou é perfeito, é muito, muito gostoso. E aí, quando acontece. Então, o que eu sempre digo, um pouquinho de paciência. Quando eu falo paciência, na prática, não, né? Acaba não sendo. Mas é confiar. Confiar no terapeuta, confiar na terapia, e assim, a gente vai tudo direitinho. Hoje ele conta o que acontece na escola. Que antes era, o que você fez na escola? Comi. Você brincou? Brinquei. Não, e hoje ele narra, né? Eu fiz isso, fulano não sei o quê, brinquei com ciclano, graças à rede, sim. Sim, e o trabalho das terapeutas. E assim a gente encerra o nosso programa Universo da Inclusão Bahia e Sergipe. Mas não fique triste, você pode rever a nossa reportagem no nosso canal oficial no YouTube ou nas nossas redes sociais, @Programa Universo da Inclusão. E lembre-se, você é uma pessoa com deficiência e isso não te define. Você tem limitações, assim como todo mundo tem, mas você também tem muitas potencialidades. Acredite! Até domingo que vem. Obrigada pela sua audiência.